Olá, povo de Axé! No vídeo de hoje vamos falar sobre Exu. Exu é uma das figuras mais controvertidas do panteão das religiões afrodescendentes e o mais humano dos orixás. Exu faz parte tanto do candomblé como da Umbanda. No candomblé se apresenta como orixá e na Umbanda se apresenta como entidade. Mesmo apresentando algumas diferenças nos rituais, esse arquétipo mantém as características básicas nas duas religiões. O campo de ação de Exu é ilimitado. Possui múltiplas facetas dependendo da função exercida. O termo Exu em Yorubá quer dizer esfera, elemento que realiza o círculo na terceira dimensão, criando espaço em profundidade. No candomblé, ele é o principal responsável pela ligação do mundo espiritual com o mundo material, entre os deuses e as pessoas, pois realiza a comunicação entre os homens e os orixás, levando oferendas para os deuses e expressando suas vontades no jogo de búzios. Também é quem faz com que os ritos sejam cumpridos. Segundo Pierre Verger em seu livro Orixás, antes de começar o xirê dos orixás no barracão de candomblé, deve-se fazer sempre o padê, palavra que significa encontro em Yorubá, um encontro, principalmente com Exu, para acalmá-lo e dele obter a promessa de não perturbar a boa ordem da cerimônia que se aproxima. É o orixá guardião dos caminhos que levam e trazem e fazem as pessoas se encontrarem ou se distanciarem. É conhecido como supervisor das atividades do mercado, padroeiro dos ladrões e arruaceiros, além de guardar templos e casas. Transita entre os limites do mundo, rua e casa, fora e dentro, imanente e transcendente, pessoas e deuses. Originalmente é conhecido como um orixá masculino, provido de um grande falo de madeira chamado opalgó, que teria a propriedade de transportá-lo, em algumas horas, a centenas de quilômetros e de atrair, por um poder magnético, objetos situados a distâncias igualmente grandes. Este objeto também representa a truculência e irreverência, bem como a fertilidade, que é resultado da comunicação e interação entre os princípios masculinos e femininos. Além do opalgó, suas ferramentas e símbolos também são a chave e o tridente. Sendo um orixá do fogo, está ligado à criação dos seres, à procriação e à fertilidade. Ele é o primogênito da criação e o mensageiro dos orixás, quem abre e fecha os caminhos, portanto senhor das encruzilhadas, portador da fortuna ou do infortúnio. Exu é representado como um ser impulsivo e de fácil comunicação, sabe envolver com palavras sendo irreverente e satírico. Prefere a convivência das ruas e bares, na companhia estimulante de boêmios e malandros. Apresenta caráter intelectualizado, criando intrigas e sofismas enigmáticos. Pode ficar de ambos os lados de uma questão por simples diversão, gostando de debates e discussão, tendendo a inverter a lógica de maneira criativa e zombeteira. Apresenta a qualidade de trickster, ou seja, é moleque, brincalhão, zombeteiro, malicioso e arrogante, e sendo somente coerente com sua própria incoerência. É astucioso, grosseiro, vaidoso, indecente, a tal ponto que os primeiros missionários, assustados com essas características, comparam-no ao diabo, dele fazendo símbolo de tudo que é maldade, perversidade, abjeção, ódio, em oposição à bondade, à pureza, à elevação e ao amor de Deus. Outra característica é a de corromper os limites do tempo e do espaço,
invertendo o estabelecido e trazendo o inusitado e absurdo, possibilitando o rompimento dos limites impostos, sugerindo, por exemplo, que o sol brilhe à noite e a lua durante o dia. Exu também não se submete ao estabelecido, pois representa todas as possibilidades e contradições. Como princípio criador, também expressa a consumação de tudo que foi criado. Duas lendas contam que Exu resolveu devorar todas as coisas que existem, começando por alimentos, passando por animais e plantas, até a sua própria mãe. Diante dessa ameaça, Orumilá, seu pai, parte em seu encalço com uma espada e a cada encontro com Exu, cortava-lhe uma parte do corpo. Essa perseguição se estende até aos 9 níveis de Orum, o céu, portanto ele é cortado em 201 pedaços. Ao chegar ao último nível eles fazem um acordo e Exu devolve tudo o que havia devorado, inclusive sua mãe, com a promessa de que sempre seria servido primeiro. Em virtude disso, Exu deve ser alimentado sempre antes de qualquer atividade. Contraditório em si mesmo, pode promover disputas e catástrofes, se as pessoas se esquecerem de lhe oferecer sacrifícios e oferendas. No entanto, dependendo de como é tratado, torna-se prestativo e protetor. Revela-se dessa maneira o mais humano dos orixás, nem completamente mau, nem completamente bom, assim como seu equivalente grego Hermes, o romano Mercúrio, o hindu Ganesha e o egípcio Thoth. Exu está associado às funções de mensageiro, de condutor de mortos, transmutador de elementos, de aplicador de justiça de forma indireta, de restabelecimento da justa medida, das trocas e do comércio, dos caminhos e das entradas, das porteiras e dos umbrais, Deus dos limites entre mundos, das artimanhas e dos embustes, da esperteza e da jocosidade. Em termos psicológicos, podemos dizer que Exu representa a constelação de um arquétipo. Este arquétipo atua no sentido do desenvolvimento da psique e da construção dos aspectos pessoais de cada indivíduo, pois não pode haver troca, comunicação e criatividade onde não haja diferenciação, que é o objetivo final da psique. O arquétipo constelado por Exu é o arquétipo do psicopompo. Psicopompo é uma palavra que tem origem no grego psicopompós, junção de psique, alma, e pompós, guia, e designa um ente cuja função é guiar ou conduzir a percepção de um ser humano entre dois ou mais eventos significantes. Este é um arquétipo presente na maioria dos registros mitológicos, sonhos, filmes e contos populares, e surge espontaneamente assumindo a tarefa de revelar um símbolo ou sentido de orientação, necessário para a continuidade da trajetória individual de quem o encontra. Este guia interior pode ser de natureza humana, na mitologia como Ariadne, animal, coelho de Alice no País das Maravilhas, ou espiritual, Hermes, Daimon. A capacidade de lidar com os 3 níveis, o inferior, o terreno e o superior, o torna capaz de transitar e trazer mensagens destes planos. Em uma análise profunda, é capaz de trazer mensagens do inconsciente para a consciência, possibilitando que os conteúdos reprimidos, sombra, e o lado não digno tanto do analisando quanto do analista sejam elaborados e ressignificados. Pessoas muito comprometidas com a vida consciente é comum serem surpreendidas por eventos que desestruturam seu frágil equilíbrio emocional. Nessas ocasiões, este arquétipo estará sempre presente, a fim de restabelecer a integridade psíquica, levando o indivíduo a lidar com neuroses, pânicos ou sumarizações.
Além disso, a capacidade de conduzir almas por estes planos o torna, sob o ponto de vista da psicologia analítica, um condutor dos seres em sua transmutação e em seu processo de individuação. Portanto, a presença deste arquétipo é de importância vital para o processo psicoterapêutico, uma vez que esse é um trabalho em conjunto de negociação entre inconsciente e consciente. O ato de se tornar consciente, portanto, deve passar pelo nosso lado menos bonito, menos digno, o nosso lado Exu, aquele que constantemente desprezamos, mas que é extremamente necessário para entrarmos em contato com outros lados de nossa personalidade. Espero que tenham gostado do vídeo, e se ainda não forem inscritos, se inscrevam e aproveitem para deixar o seu like e fazer algum comentário. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Muito axé em nossa caminhada e nos vemos por aí!